Boa tarde. Estou muito honrado com o convite que recebi Clotilde Pérez, uma amiga muito querida que respeito como pessoa, como semiótica, para dar esta palestra no espelho digital, sobre a semiótica do espelho digital. Infelizmente, tive um inconveniente hoje porque meu trem para casa, em Turim, está muito atrasado e, portanto, não terei uma boa conexão no momento da palestra. Portanto, eu gravei esta palestra com antecedência na estação ferroviária antes de pegar o trem. Espero que você ache interessante, embora eu esteja muito amargo por não conseguirmos ter uma interação. Mas, por favor, envie-me suas perguntas ou comentários por e-mail. Eu ficarei muito feliz em respondê-las. Quando falamos em semiótica do consumo, devemos lembrar que as imagens também são objetos que consumimos. Devemos, portanto, estar cientes da natureza semiótica desses objetos, uma vez que, se o ignorarmos, nos tornaremos vítimas da nossa própria ignorância. Consumir imagens sem estar ciente de sua natureza interna, significa se tornar presa de agências externas que podem fazer conosco o que quiserem. Logo, para entender as imagens, é importante entender o desejo de ver. Por que desejamos ver e por que desejamos ver certas imagens em particular? O mito de Narciso parece sugerir que o desejo primário de ver tem raiz no fato de que somos incapazes de ver diretamente nossos corpos e, especialmente, nossos rostos. É um paradoxo. O rosto é a interface primária da interação social, bem como o meio pelo qual a maioria dos sentidos se manifesta, embora nunca possamos vê-lo. Podemos ver o nosso próprio rosto apenas como um signo, como um reflexo em uma superfície espelhada. Humberto Eco, escreveu um importante ensaio sobre como os espelhos não são, na verdade, objetos para a semiótica. Ela ensinou que, como os espelhos sempre refletem de acordo com a mesma regra, não podem mentir e, portanto, não podem ser objeto de indagação para a disciplina que estuda tudo o que pode servir para mentir. Entretanto, Eco talvez tenha subestimado o fato de que os espelhos não produzem imagens puramente indexicais. Elas mentem no sentido de que podem distorcer indexicamente a imagem que refletem, é porque a imagem, que é o produto de seu reflexo, é sempre interpretada de acordo com uma lógica que nunca é puramente indexical. Quando nos vemos no espelho, não vemos a imagem puramente indexical de nós mesmos, mas uma imagem que sempre envolve certo convencionalismo. Isso fica evidente em todas as patologias em que as pessoas ficam realmente apavoradas com sua imagem no espelho ou a veem fragmentada e distorcida. Há alguns dias sonhei que me via no espelho e não conseguia reconhecer a imagem refletida do meu rosto. Porém, isso acontece não só nos sonhos angustiantes, mas também na realidade. Os espelhos nos refletem, mas nós também refletimos os espelhos e atribuímos um significado particular
as suas imagens aparentemente indexicais. Se acreditamos que os espelhos nos apresentam uma representação fiel de nosso rosto, é porque esse mito indexical, de alguma forma, nos foi vendido. Houve uma época, uma longa época na história da humanidade, em que os espelhos não existiam. Eles foram inventados em alguma etapa, aperfeiçoados em outra, vendidos em outra e propostos como a promessa retórica de realismo indexical de que finalmente as pessoas seriam capazes de ver seus rostos. Finalmente poderiam ver sua verdadeira face. O desejo ancestral de ver o rosto seria satisfeito assim por meio do dispositivo do espelho. A fotografia, de certa forma, transformou o princípio do espelho em uma técnica de produção e reprodução de simulacros que, como o cinema e posteriormente como a videoprodução, viraram simulacros em movimento. A virada digital, entretanto, introduziu uma nova possibilidade na ética da imagem espelhada e na política de seu consumo. Pela primeira vez, imagens completamente arbitrárias puderam ser inventadas para dar uma impressão de realismo especular. Cada vez mais usamos as telas de nossos telefones celulares como espelhos, mas elas funcionam tecnicamente de uma maneira completamente diferente. A pretensão de indexicalidade que tinham os espelhos tradicionais e que fazia eco acreditar que os espelhos não eram signos, era, pelo menos parcialmente, justificada pelo fato de os espelhos produzirem as suas imagens de acordo com uma regra física. Há também certa física nos algoritmos, mas a determinação da maneira como eles produzem imagens é muito mais difícil de entender. Percebemos que nossos celulares nos apresentam imagens que nos lembram a realidade, mas as convenções pelas quais essas imagens são produzidas escapam à compreensão da maioria dos usuários. Isso nos leva de volta a considerar a relação entre o consumo das imagens, a sua ética e a antiga questão filosófica do falso. Então, qual é a natureza íntima da falsificação visual? A questão da ética das imagens e a do falso estão intimamente relacionadas. É por meio de imagens que a espécie humana pode representar e evocar não só o que é, mas também o que não é, dando origem às ilusões. É claro que esse também é o caso da linguagem verbal, visto que, também por meio de palavras, os seres humanos podem descrever o que não é. No entanto, subsiste uma diferença semiótica essencial entre o falso das imagens e a das palavras e o falso das palavras, que pode ser explicada apropriadamente nos termos da semiótica de Charles Sanders Peirce, ou Peirce, que a Clotilde quer muito, que eu quero muito também. Eu lembro a Casa Peirce da Clotilde Peirce. As imagens são predominantemente icônicas. Seus tecidos podem ser, em parte, convencionais, mas a essência delas é motivada e o que elas representam é reconhecido pela sua semelhança material com a forma como o tecido os representa. As palavras, ao contrário, são amplamente simbólicas e, por meio de uma convenção silenciosa, que elas fazem o que fazem.
Essa diferença, aninhada nas raízes da linguagem, é crucial no que diz respeito ao falso nas imagens. Embora flagrantemente absurdas, elas, as imagens, sempre falam a verdade sobre a sua motivação e isso repercute no que contam. A foto falsificada de um líder político supostamente pego em comportamento obsceno pode muito bem ser reconhecida como rebuscada, seja pelas suas qualidades materiais, quando a falsificação é ruim, ou pelo seu gênero, quando é apresentada como uma caricatura. Mas ainda assim carrega motivação com ela. É uma imagem falsa, o que significa que representa um evento que nunca aconteceu, mas ao mesmo tempo é uma imagem verdadeira, porque o representa através de uma materialidade que segue as regras semióticas da iconicidade. Concluindo uma revisão sistêmica da relação entre imagens e mentiras, o semioticista Winfried Nuth, brasileiro, conclui, cito, o resultado do nosso estudo foi que as imagens podem ser usadas para afirmar ou enganar sobre fatos a partir da dimensão semântica, sintática e com certas reservas também da dimensão pragmática. Isso não significa que afirmar e mentir são modos muito típicos de informações pictural. A maioria das estratégias manipuladoras da informação pictórica na mídia não são falsificações diretas da realidade expressas na modalidade assertiva, mas manipulações por meio de uma pluralidade de modos indiretos de significados veiculados. Fim da citação. A motivação intrínseca de uma imagem subsiste também quando ela não agrega um nível figurativo adequado, isto é, quando não representa nenhum objeto reconhecível, aquela que poderia ser rotulado por meio da linguagem verbal. Na verdade, uma forma, uma topologia ou uma cor, até mesmo um componente dela, como um matiz, um nível de brilho ou saturação, sempre pode ser reconhecida. Uma pintura abstrata, desse ponto de vista, acarreta uma ontologia que uma palavra abstrata, um neologismo absurdo, por exemplo, não produz. Consiste em uma materialidade que sempre se refere à existência primária da luz modelada, é uma matéria pré-existente. Também as palavras, tanto na sua expressão escrita como na oral, devem apoiar-se na matéria, como os contrastes de luz da tipografia ou do som. Mas essa referência já é simbólica, não icônica, como nas imagens. Os padrões de luz que sustentam a forma, a topologia e as cores de uma imagem já guardam uma relação icônica como que podem representar, uma vez que a espécie humana percebe o mundo como imagem, embora com características que são apenas parcialmente correspondidas pela formação de imagens por meio de tecnologias como o desenho ou a pintura, falta de cor, falta de três dimensões, etc. Mesmo nos casos mais extremos, como as telas brancas da pintura abstrata, a moldura é suficiente para designá-las como imagens e, portanto, distingui-las como signos de uma realidade externa, enquanto a simples cor branca é
uma referência à matéria subjacente de luz. A moldura transforma a luz em uma imagem semelhante a ela. Então, qual é a relação entre a falsificação visual, a tecnologia e a evolução? Há uma evolução quase natural das tecnologias de falsificação visual. Dentro dessa interpretação teórica, a evolução da tecnologia para a criação de imagens inevitavelmente impacta a força e a persistência da motivação destas. Os humanos atuais, ao observarem a imagem de um búfalo na rocha de uma caverna pré-histórica, ainda a consideram bastante realista, afinal, podem reconhecer um búfalo nela e por meio dela. Elas ficam até surpresos, a gente fica surpreendida com o nível de iconicidade que a imagem pré-histórica exibe. Hein? Eram uns pintores muito bons. No entanto, essa surpresa é sempre limitada temporalmente. Se um búfalo fosse desenhado da mesma forma hoje, seria recebido como uma expressão da arte primitiva, como uma expressão da arte infantil, não como uma representação realista. A razão disso é simples. Nesse ínterim, a tecnologia de imagem evoluiu. Pinturas em cavernas podem surpreender devido ao seu realismo primitivo, mas as imagens virtuais em movimento tridimensional de búfalos agora maravilham as pessoas com seu realismo atual. E gosto muito de fazer uma referência ao estudo de Pérez e Trindade, de 2018, sobre o realismo das imagens no consumo e na publicidade. A evolução tecnológica pode ser vista por meio de diferentes ideologias semióticas. As ciências humanas e sociais, como notáveis exceções, geralmente adotam uma ideologia de culturalização. Fenômenos que envolvem os seres humanos e as suas sociedades são estudados em relação com suas circunstâncias contextuais. Desse ponto de vista, a realidade virtual digital não é mais realista do que as pinturas nas cavernas. Apenas apresenta imagens de forma diferente. As pinturas nas cavernas eram a realidade virtual dos tempos pré-históricos. Essa visão tem uma vantagem: ajuda a contextualizar e, portanto, a relativizar o poder, o poder das imagens. Ademais, sublinha que, por mais motivada que pareça, a iconicidade sempre resulta, pelo menos parcialmente, da linguagem e de uma convenção, visto que, conforme a convenção muda, também muda o nível de realismo percebido da imagem. Esse fenômeno é evidente, especialmente das épocas em que o desenvolvimento da tecnologia da representação é rápido em relação ao tempo médio de vida humana. O humano pré-histórico, o Máximo Leone pré-histórico, também pode ter experimentado essa mudança quando, por exemplo, usou pela primeira vez um certo pigmento em pinturas rupestres, mas é improvável que na vida desse ser humano tal experiência de mudança tecnológica radical pudesse ter sido encontrada repetidamente. Para o ser humano contemporâneo, pelo contrário, a mudança tecnológica é mensal, se não diária. No domínio da representação, muitos daqueles que nasceram
quando a televisão em cores ainda não havia sido difundida, ainda estão vivos. Experimentam o advento de telas digitais e planas, da resolução de imagem disparada, da realidade virtual e, em breve, da realidade aumentada. Lúcia Santaella, num livro de 2015, analisa perfeitamente este processo em termos de grande aceleração. Eu cito a grande Lúcia Santaella. Embora apresentem semelhanças com as divisões acima mencionadas, as 6 que foram por mim adotadas delas se distinguem, inclusive cheguei a elas de maneira independente, ao seguir a gradativa introdução histórica de novos meios de produção, armazenamento, memória, transmissão e recepção de linguagens no seio da vida social. Por já haver explicitado em mais de uma ocasião o perfil de cada uma dessas formações, que também chamo de eras culturais, o que vale enfatizar no contexto deste artigo, escreve a Santaella, é a aceleração crescente no ritmo de passagem de uma era à outra. Fim da citação. Então, qual é a influência desta aceleração tecnológica sobre a relação muito importante na semiótica entre convencionalidade e motivação na tecnologia do visual falso? Por um lado, o aumento da velocidade de mudança na tecnologia da representação parece confirmar a hipótese daquelas que abraçam uma ideologia culturalista, uma vez que o espectador ter se acostumado com a resolução de uma tela 4K define o padrão do realismo final e a televisão, como a tecnologia anterior, inevitavelmente passa a impressão de irrealismo. Esse efeito de, eu chamaria, visão vintage, hein? No entanto, é cada vez mais comum. Significa que enquanto a convencionalidade tem codeterminado a recepção da iconicidade ao longo da evolução das espécies, a velocidade de mudança tem mostrado uma tendência de crescimento ao longo da história humana, provavelmente por impacto cumulativo. Novas tecnologias geram novas tecnologias e assim por diante. Até agora, no domínio da tecnologia da representação, essa aceleração tem sido linear. A convencionalidade que enquadra a semelhança das imagens está mudando a um ritmo cada vez maior. A ideologia alternativa considera que a tecnologia da representação não só muda, mas também evolui. Novas tecnologias de representação e de exibição permitem que não só o espectador possa ver de forma diferente, mas também que possa ver melhor. A melhoria é geralmente definida em termos de realismo. Quanto menos lacunas forem percebidas entre a realidade e a percepção não mediada tecnologicamente e a representação, ou seja, a percepção da realidade mediada tecnologicamente, melhor. Então, qual é a diferença entre os defensores da postura culturalista e os defensores de uma postura que não é simplesmente naturalista? É uma postura persiana, é uma postura na que a natura pode ser uma segunda natureza. É uma cultura, volve-se hábito da percepção, hábito naturalizado da percepção. Então, os defensores da postura culturalista
tradicionalmente incluindo a maioria dos semioticistas estruturais, e geralmente desconstruem essa visão. Para elas, não existe uma percepção da realidade não mediada pela tecnologia. A realidade é sempre percebida de acordo com alguns hábitos, como sugeriu o pai da semiótica, Charles Sanders Peirce. Ademais, defendem que esses hábitos são moldados por meio de interações sociais dentro de uma comunidade de intérpretes, dando origem a um senso comum perceptivo. Nessa visão, não vemos melhor por meio das novas tecnologias digitais, mas nos acostumamos a ver melhor por meio delas. Não há diferença, então, entre o realismo da pintura rupestre e o da realidade virtual, já que ambos resultam de uma construção cultural. Embora haja alguma verdade nessa afirmação, iconicidade sempre implica um quadro de convencionalidade e as evidências tendem a confirmá-la. A tecnologia de representação perfeitamente realista se torna vintage quando suplantada por novos dispositivos. Essa visão, quando expressa em termos extremos, também se torna irracional. O culturalismo extremo é irracional, é ideológico. Não tudo é cultura na relação da espécie humana com a tecnologia. Os seres humanos não são seres totalmente culturais, como se foram seres totalmente espirituais. Os seres humanos são membros de uma espécie biológica que tem características físicas, materiais, cognitivas, fisiológicas. E estas características interactuam com a tecnologia. Negar qualquer convencionalidade cultural na iconicidade tecnológica acarreta, em última instância, consequências absurdas, assim como negar qualquer iconicidade natural. Há, de fato, uma dimensão de hábito semiótico na percepção, mas a percepção não é apenas isso, pois sua convencionalidade deve se enraizar em uma base neurofisiológica moldada pela evolução natural. Por um lado, é verdade que os humanos se acostumam com as novas tecnologias de representação, muitas vezes cedendo à retórica de sua proficiência perceptiva. Por outro lado, também é verdade que elas se surpreendem com ela, achando que os novos dispositivos para a representação e a exibição visual lhes permitem acessar sensorialmente e mentalmente imagens com realismo sem precedentes. O efeito de realidade das representações é sempre uma questão de convenções, hábitos e símbolos. No entanto, é também, e isso é algo que Roland Barthes e a semiótica francesa não entendiam, também é uma questão de relações e sugestões materiais, uma questão indexical. A iconicidade das imagens surge na encruzilhada entre essas duas dimensões. Uma imagem parece real porque os observadores estão acostumados com seu efeito de realidade, mas também, mas também parece real porque corresponde à fisiologia da percepção humana, resultado de uma evolução biológica, natural, não cultural, não totalmente cultural. A história confirma tais explicações, talvez até melhor do que a antropologia. Quando os primeiros jesuítas começaram o seu proselitismo no Japão do século XVI, ainda isolado, muitas vezes
exibiam pinturas cristais que chocavam o público. O motivo, porém, não era o conteúdo, mas a forma dessas pinturas. Os japoneses, de então, ficaram impressionados e às vezes até convertidos pela perspectiva renascentista, pelo realismo de sua ilusão tridimensional. O efeito de realidade da representação não dependia, porém, apenas da convenção. Mesmo observadores japoneses que nunca haviam tido contato com este dispositivo óptico e representativo, puderam perceber que ela era capaz de construir imagens de uma forma inédita e impressionar a percepção do público para que o realismo da representação pudesse ser transferido para o realismo do representado. Em alguns casos, as conversões religiosas ocorreram precisamente porque as divindades cristãs pareciam pular das telas e compartilhar o mesmo espaço físico dos observadores. Então, a semiótica que gosto é uma semiótica não culturalista, é uma semiótica não naturalista, é uma semiótica da terceira via. Entre uma ideologia de contextualização cultural radical e uma de naturalidade, de naturalização radical, a semiótica propõe um meio caminho razoável, o que sugere que, ainda que a iconicidade seja um fenômeno cultural, ela é influenciada pela mudança tecnológica, em particular pela sua velocidade em relação à fisiologia da percepção. O ritmo crescente do surgimento de novas tecnologias de representação e exibição implica uma desestabilização mais rápida dos hábitos perceptivos, gerando um efeito de surpresa e realidade que muitas vezes é naturalizado também para fins comerciais e persuasivos. A semiótica é chamada não só para desmascarar o fascínio pseudo-natural da nova tecnologia, mas também para desmascarar, de alguma forma, o desmascaramento mesmo e admitir que, em certas circunstâncias e dentro de certos limites, a nova tecnologia realmente aumenta o realismo da representação, tanto em termos de iconicidade cultural, quanto nós de iconicidade indexical. Os seres humanos devem certamente se acostumar a usar um capacete de realidade virtual, mas elas estão se acostumando, na verdade, à representação imersiva, sem precedentes, de um espaço tridimensional, cujo poder de persuasão, em muitos casos, funciona exatamente como na perspectiva das pinturas jesuíticas do século XVI no Japão, combinando a fisiologia da percepção e induzindo uma suspensão perturbadora das descrenças. Por um lado, portanto, a semiótica deve desvendar as convenções culturais que sustentam o efeito de realidade da tecnologia de representação e exibição. Por outro, no entanto, ela não deve exagerar na dimensão retórica da tecnologia até o ponto de chegar à conclusão absurda, um pouco chata, de que os observadores não deveriam realmente ver o que elas veem. É que, na verdade, elas não o veriam se tivessem os olhos abertos em respeito às raízes convencionais secretas da representação. Como dizia Humberto Eco,
Os ginecólogos também se namoram. Conhecem muito bem, o mecanismo. Porém, por isso, não deixam de enamorar-se. Pelo contrário, a semiótica deve admitir que se uma comunidade de observadores e intérpretes tão prontamente adota uma nova convenção representativa, é devido à maneira revolucionária com que ela interage com a neurofisiologia na percepção da espécie. Essa abordagem equilibrada da semiótica gera grandes consequências para a ética das imagens, uma vez que ela aponta para a necessidade de desenvolver uma semioética da representação que seja cultural e biologicamente embasada. A semioética leva em conta, por exemplo, que as imagens são o que são e implicam potenciais perigos éticos, não só por causa das convenções simbólicas que sustentam sua iconicidade, mas também, cada vez mais, por causa da impressão de realismo que elas provocam na fisiologia humana da percepção. Essa reflexão composta é urgente, especialmente no que diz respeito aos efeitos persuasivos que as imagens podem produzir. Considerá-las exclusivamente baseadas em convenções culturais é redutor, pois tal ponto de vista não consegue explicar tanto a persistência de seu poder fenomenológico, quanto o impacto das novas tecnologias de representação visual em relação com a percepção humana. Na verdade, o poder das imagens se baseia também no fato de que elas interagem como uma característica inata e específica da fisiologia e da cognição humana, bem como no fato de que a qualidade dessa interação é modificada pela natureza específica da tecnologia que é usada para a produção e exibição das imagens. Então, como eh, conclusão, e, e quais são as tarefas que se avizinham para uma semioética da falsificação visual? O objetivo principal de uma semioética das imagens falsas é preencher essas lacunas da percepção e suscitar, assim, uma nova consciência social, acadêmica, profissional, artística também, sobre a falsificação visual e sua natureza de mudança, seus riscos e as oportunidades que ela oferece dentro do que é necessário para os cidadãos do século XXI, na Itália, no Brasil, no mundo, navegarem adequadamente pelas complexas representações digitais de suas sociedades tecnologicamente avançadas. E, essa é uma conclusão que, de alguma maneira, enfatiza a importância da semiótica, a importância da semiótica como disciplina que produz um conhecimento, uma consciência profundizada das relações entre natureza e cultura, entre o mundo convencional, simbólico e o mundo indexical e que nasce da interpretação semiótica do Umwelt, do mundo natural, e isso enfatiza também a importância fundamental do trabalho de pessoas, de professoras, como a professora Clotilde Pérez e de sua equipe
dos investigadores e das investigadoras da comunidade semiótica do Brasil, é uma das comunidades semióticas mais importantes do mundo, onde uma semiótica persiana, uma semiótica moderna, uma semiótica aberta, produz, nesse momento da história da semiótica mundial, uns resultados extraordinários e verdadeiramente úteis e verdadeiramente eficazes na compreensão de nossa complexa relação com o câmbio tecnológico contemporâneo, com os novos espelhos digitais que representam a nossa identidade e nas sociedades contemporâneas. Muito, muito obrigado e outra vez sinto muito a ausência da sincronia na interação, porém acidente, o atraso, faz que eu não possa ter uma boa conexão no momento da palestra e espero que vocês achem que esse vídeo e essa conferência eh, que eu gravei com antecedência na estação ferroviária de Como, antes de pegar o trem para Turim, eu espero que você ache interessante e útil. Muito obrigado e um abraço, um grande abraço a todos os amigos e as amigas da comunidade semiótica brasileira.